O senhor falou em Cachoeira. Há um mito corrente entre o povo, principalmente entre o eleitor, o cidadão, que o Cachoeira manda no governo, que o Cachoeira tem poder no governo, tem poder na Assembleia Legislativa, tudo. Eu não digo na direção da Assembleia, ou seja, na eleição de políticos, tem também na Câmara Municipal. O senhor, como político experiente, como analista, como bom observador, o senhor acha que isso procede ou o senhor acha que não tem nada a ver? Eu acho que procede. E aí volto a falar sobre o sistema político nosso. O nosso sistema político, por ser altamente capitalizado, existe a força, sim, daqueles que têm recursos, e aí ele consegue, através de recursos, eleição de pessoas que teoricamente, não obteriam êxitos se o nosso sistema fosse menos capitalista e mais voltado às questões inerentes à própria sociedade, a entidades de classe, enfim, nesse sentido, de representantes de diversos segmentos que existem da sociedade. Por isso, isso acontece. Agora, eu acho que ele tem influência na eleição de entes políticos e acredito eu também, aí eu não estou no governo, aqui na Assembleia, eu posso dizer que no que tange à administração da casa, ele tem influência zero, mas dizem que no governo existem ainda resquícios fortes de que ele tem sua influência. Presidente, são 11h01, nós começamos a nossa entrevista 10h10. Eu tinha falado para o senhor que provavelmente nós ficaríamos em 1 hora, então eu vou afunilando o tempo, se alguém quiser fazer pergunta aqui. Eu queria abordar aí. Eu só queria fazer uma pergunta para o presidente, porque seria até uma descortesia, já que ele é o nosso personagem, nosso entrevistado aqui. Eu queria saber se ele vai permanecer na vida pública depois desse problema que o senhor teve de saúde. O senhor tinha avisado que não concorreria novamente ao pleito de deputado. Ou o senhor encerra mesmo depois de terminar o mandato do senhor? Qual que vai ser o futuro político de José Witt? Você quer engatar, Ivan, ou posso? Tá. Pode completar aí. Ulisses, ao cargo de deputado, eu sou movido muito a minha convicção pessoal. Eu acho que eu cumpri a minha missão aqui na Assembleia Legislativa. Quando eu falo eu tenho que aqui enaltecer muito os servidores dessa casa, aqui é uma verdadeira fábrica de talentos, que nem sempre ela é reconhecida da maneira que deveria. E eu não fiz nenhuma mágica. Aqui, enquanto líder e posteriormente enquanto presidente, acredito que a casa tem obtido um resgate da sua autoestima, a valorização dos seus servidores. Estamos conseguindo colocar em prática algumas coisas que ficaram absolutamente paradas ao longo do tempo, e acredito eu que até o final da minha gestão nós vamos obter êxito nesse sentido. Agora, sinceramente, eu acho que a gente tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. Eu não me via mais motivado a mais um mandato, eu acho que está na hora de chegar outro. Se eu vou estar na vida pública, eu não sei, por exemplo, às vezes meu nome é cogitado para isso ou para aquilo, mas hoje efetivamente não existe nada concreto e nem nada de um convite oficial, apenas sondagens. Agora, sinceramente, eu sou convocado, sempre que tem as crises envolvendo a Assembleia, o deputado Zé Witt é convocado para entrar em campo. Então o Zé Witt é bom para isso, tem projetos que chegam à casa que é uma dificuldade, aí chama o Zé Witt ajuda. Quando tem um negócio, chama o Zé Witt, que o Zé Witt vai fazer. O Álvaro está lá, chama o Zé Witt, que o Zé Witt vai gerenciador de crise mesmo. Então o Zé Witt, ele muitas vezes é lembrado nas horas de maior dificuldade, mas na hora de bater o último pênalti na final da Copa do Mundo e o goleiro já meio capenga,
o Zé Witt é deixado de lado. Então, quer dizer, eu tenho que fazer essa autocrítica de que eu primeiro preciso estar motivado a ocupar qualquer cargo público daqui para frente, porque eu acho que enquanto legislador, e foi isso que eu me propus quando entrei na vida pública, eu acho que eu vou deixar o meu legado de uma maneira positiva. Eu e os meus companheiros que estiveram ao meu lado aqui na administração. Agora, eu preciso também ser motivado a permanecer. Graças a Deus, eu enquanto empresário, líder classista, eu tenho emprego. Então, eu estou tranquilo em relação a isso. Agora, o que vai me fazer com que eu esteja na vida pública é justamente um convite que me motive e que eu entenda que eu poderei somar para a sociedade. Se não, serei eleitor, serei espectador, e aí se daqui 4 anos sentir vontade de novo, achar que não dou conta de ficar longe disso, eu volto. Obrigado. Presidente José Witt, sobre a vice do governador José Eliton. Tem gente que acha que pode ser Tiago Peixoto, do PSD, para agregar mais. Tem gente que já pensa Raquel Teixeira. Pensa Raquel Teixeira, aí seria uma chapa puro sangue. E também Flávia Moraes, né, que seria agregar o PDT na chapa. E fala-se também no Euler Cruvinel, do PP, está no PP hoje. Quais seriam os critérios, na sua opinião, que deveriam prevalecer aí, e quem, na opinião do senhor, poderia somar mais para a chapa aliada? Eu acho que o critério deveria ser voto, tendo em vista que nós não estamos numa situação tão confortável como poderíamos estar. Obviamente, a escolha do vice, ela não vai dar a eleição ao Zé Eliton, mas ela pode dificultar ainda mais uma eleição que já é difícil. Em relação a essa questão de puro sangue, chapa puro sangue, às vezes eu vou emitir a minha opinião, que de repente vai falar assim, você é do PSDB também, você está querendo uma boquinha lá. Mas eu digo hoje que se nós estamos preocupados com um projeto de governo, essas bobagens têm que sair de cena. Você me disse alguns nomes aí, eu tenho relação com todos eles, mas se você me perguntar hoje, se eu fosse escolher, eu escolheria ou a professora Raquel, que consegue trazer um eleitorado formador de opinião muito grande, que são os professores. A educação respeita muito a professora Raquel Teixeira, e ela conseguiria agregar muito, até porque é mulher, é experiente, ela milita muito bem junto a nós. A Flávia, um nome excepcional também pelas qualidades que ela tem de agregar justamente esse eleitorado feminino e uma militante das causas sociais muito grande, traz uma cidade extremamente importante da região metropolitana, com grande eleitorado e reflexo na divisa de Goiânia, que é Trindade. São os nomes, na minha opinião, hoje, mais... O nome de Euler é muito importante, aonde um eleitorado que o Ronaldo domina, que é Rio Verde, e o Sudoeste, que é muito reflexo ali de Rio Verde, e Jataí, além de permanecer, fazer com que o PP, que é um partido hoje cobiçadíssimo, permaneça na base. Para mim, o nome tinha que ter sido lá atrás o Baldi. Estava no PP, tudo, mas ele preferiu ficar no Ministério, então foi uma opção dele, mas também sacramentaria. Jovem, articulado, tem muita penetração em Brasília, talvez neutralizaria adversários. Então, enfim, são esses nomes. O nome do Tiago é um nome, eu tenho certeza em afirmar, é um nome de confiança do Zé Eliton.
Aí o Zé Elton é o Tite. Aí ele vai colocar, e aí ele precisa ter o nome de confiança. Segura o PSD, obviamente, tem uma expressiva penetração política na capital, mas nós não podemos também deixar de fazer uma avaliação. Aí a Raquel ela precisa estar de qualquer forma na chapa, porque o Thiago, acredito eu, teria muita dificuldade justamente nesse eleitorado que é da educação. Então, enfim, são nomes que o Zé e o próprio governador Marconi vão ter que fazer essas avaliações, mas se eu tivesse que cravar um nome, eu cravaria hoje. Uma pena ela estar no PSDB, justamente porque alguns pensam nessa questão de chapa pura, mas eu acho que o melhor nome seria da professora Raquel Teixeira. Divino Olavo. Presidente, primeiramente eu quero te cumprimentar pela sua franqueza da entrevista. Verdade. A maioria dos políticos, quando dá entrevista, sempre busca aquelas frases genéricas para definir respostas complicadas, difíceis. O senhor encara. Eu acho que... E hoje eu estou achando que eu tomei sabonete hoje. Olha, eu não estou dizendo que eu penso, mas nós estamos aqui para cobrar e ajudar o senhor a se definir no certo momento. Então é o seguinte, por exemplo, o senhor é o primeiro político com quem eu participo no entrevista, um político do lado do governo, não é? É até de Palmeiras, que teve a coragem de chegar para todo mundo aqui e admitir que o Cachoeira tem influência aqui na Assembleia, nos deputados. Não, aqui não. Não na presidência, mas tem influência no parlamento. Ele elege deputado. E que o senhor foi até um pouco modesto, porque na verdade diz que manda no governo. Do Detran, então, nem se fala. Mas o senhor, parabéns pela sua franqueza. Eu acho que a gente percebe hoje que o perfil do político, do governante, que o povo está querendo buscar, é o perfil da franqueza. Parece que o povo cansou desse tipo de político muito sabonete, que foge dos assuntos polêmicos, complicados. Então, esse registro, antes de eu fazer duas perguntinhas de uma vez aqui, já vou me dar por satisfeito. Primeiro, o seguinte, o senhor só foi um pouco sabonete na questão aí agora o senhor falou de vários nomes da vice. Mas eu cravei no final. O senhor falou na Raquel, tá certo. Embora seja do seu partido. Tá aí, é um ato também de franqueza, porque é do seu partido. Ela não soma nada enquanto agregado de buscar partidos, não é? Porque ela já é do PSDB, mas é uma posição interessante. Agora, eu quero que o senhor seja franco também nessa pergunta. Eu gostaria, se for possível, o senhor ser franco também nessa resposta. Eu queria saber se o senhor acha que a base escolheu o candidato certo ao governo. E a minha pergunta se fundamenta no seguinte ponto. Até hoje, faltando 33 dias para o começo da campanha eleitoral, começo da campanha oficial, não existe nenhum partido que tenha, além do PSDB, que tenha anunciado apoio definitivo ao pré-candidato do governo. Aliás, o que a gente vê até hoje são muitas restrições, não é? Então, se até agora tem tantas restrições na base ao candidato, ao nome escolhido, daí a minha pergunta. O senhor acha que a base escolheu o candidato certo ao governador? Essa pergunta do Divino veio a calhar, porque eu inclusive ia encerrar com essa pergunta, porque do próprio sentimento do senhor, externado antes do governador, não, depois que o governador deixou, o Marconi deixou o governo e o transmitiu a José Elton, o senhor mesmo, em entrevista a vários veículos de comunicação, afirmou que José Elton estaria candidato, mas ainda estaria sendo provado, não é? Não seria, de fato, definitivo como candidato da base aliada e do PSDB. O senhor mudou a opinião do senhor, à guisa da pergunta do Divino, ou o senhor permanece com a mesma opinião? Não, eu mudei minha opinião, mas eu vou primeiro responder ao Divino para chegar na sua. A base escolheu o Zé Elton há 8 anos atrás, quando o colocou como vice-governador.
E aí, num processo natural que já era previsto, ele assumiria o governo. Ao assumir o governo, foi que eu dei a minha entrevista, Ulisses, que eu disse, olha, ele vai sacramentar a sua eleição ou vai colocar uma pá de cal justamente no momento em que ele assumir o governo. E aí é onde eu mudei minha opinião. Eu tinha desconfiança, mas hoje eu atesto com tranquilidade que o Zé Eliton vai ser um bom gestor para o Estado de Goiás. E não estou falando aqui, eu seria sincero, não sou candidato, eu podia simplesmente falar, eu acho que não, está ruim, tem que trocar. Hoje eu acho que o candidato deve ser ele, porque em diversos momentos, eu já estive com o Zé Eliton, e ele foi muito franco comigo em todas as suas ponderações e em diversos momentos. Isso para mim é um ponto extremamente positivo, Divino. Se nós estamos falando de franqueza, o Zé, ele é franco. Ele pode, não pode, ele não fica te barrigando, não. Estou falando isso por mim. Enquanto levei algumas reivindicações, até no que tange a própria administração da casa, o que pôde, ele aceitou, e o que não pôde, ele falou, Vite, não tem jeito por isso, por isso e por isso. Então, para mim isso é um ponto muito positivo. Acredito eu, pois não. Eleitoral, o doutor Zé Eliton perde feio na região dele, perde feio na cidade dele. Se o senhor estivesse perdendo uma disputa estadual, o senhor está perdendo feio na sua cidade, Palmeiras, o que o senhor faria? Não, aí é ruim, né? Perder em casa não é bom, não.